Bom, a partir de hoje a gente vai começar a explorar um conteúdo novo. Tá? São os problemas de transporte. Essa classe de problema é um tipo de problema que é mais fácil de resolver, tá? Principalmente se comparado com o problema de investimento que a gente está vendo, né? Que é um dos mais difíceis da disciplina. Agora a gente vai dar uma recuada na complexidade dos modelos, tá? Por causa da própria natureza deles. O modelo do investimento ele é mais difícil mesmo e a gente já viu que teve alguns problemas, né, na hora de resolver por causa das limitações do solver do Excel. E por esse motivo a gente não vai mais explorar ele. Acho que a gente deu para ter uma ideia das possibilidades, né, no problema de investimento. E a partir de hoje a gente já vai trabalhar com problemas de transporte. Então, qual é a característica básica, certo, de um problema de transporte? Nós temos origens, destinos, cada origem tem uma capacidade, cada destino tem uma demanda, e existe uma ligação com cada origem, cada destino, que associada a um custo de transporte, tá? Onde a variável que a gente vai decidir, que a gente vai utilizar para a decisão, vai ser a quantidade que a gente vai transportar da origem I para um destino J qualquer. Para ficar mais fácil de entender, eu vou fazer aqui uma explicação no quadro. Eu acho que fica mais... Vamos lá. Então, imagine que eu tenha esses pontos aqui, tá? Esse aqui, 1, 2, vou colocar 3 pontinhos, tá? N. Esses aqui são as minhas origens, tá? Origens. As origens pode ser indústrias, ou um centro de distribuição, ou lojas que vão fazer entregas, tá? Qualquer coisa qualquer elemento, qualquer objeto aqui que esteja guardando o produto que a gente vai transportar, tá? Cada origem dessa está associada a uma capacidade, tá? Cada origem dessa tem uma capacidade, então, por exemplo, a origem 1 vai ter uma capacidade que geralmente a gente chama de B1, tá? B1 seria a capacidade da origem 1. Né? A gente vai ter um B2 aqui, B3, B4, até o BN. Então aqui eu tenho N, né? Ao todo aqui eu tenho N origens. Tá? E do outro lado eu tenho os meus destinos, que são os clientes, tá? Então eu posso ter aqui um cliente 1, cliente 2, 3 pontinhos, e eu posso ter uma quantidade diferente de clientes. Não precisa ser N, então eu vou colocar aqui um M de Maria, tá? Então eu tenho N origens e M clientes. Esses aqui são os destinos, né? Destinos. Tá? Cada destino está associado a uma demanda, tá? Cada destino desse tem uma demanda por um produto, então a gente chama de D1, por exemplo, é a demanda do destino 1, tá? Aí eu tenho D2, demanda do destino 2, D3, D4 até o DN. E entre origens e destinos, a gente vai ter aqui as ligações, tá? Então eu tenho essa possibilidade de transporte aqui, onde eu vou transportar da origem 1 para o destino 1. Eu posso transportar da origem 1 para o destino 2. Posso transportar para o destino 3, 4, 5 até o destino M, tá? A origem 2 pode fazer também os mesmos transportes, então da origem 2 eu posso transportar para o destino 1, destino 2, o destino M, e assim vai até a origem N, que pode transportar para todos os destinos da mesma forma.
Cada arco desse aqui azul está associado a um custo, tá? A gente chama de custo unitário de transporte. E esse aqui, como esse arco, como relaciona a origem 1 e o destino 1, a gente chama isso daqui de C11, que é o custo de transportar da origem 1 para o destino 1, tá? Esse daqui seria o C12. Eu teria aqui C13, e assim vai, né? Que seria C21, C22, aqui é 3 não, né? Aqui é M. Seria CM e C2M, e assim vai, né? Aqui eu tenho CN1, CN2, CNM. Então, todas as combinações de origem e destino, eu vou associar a um custo, tá? Que a gente chama de custo unitário de transporte, tá? Vou colocar aqui embaixo. É o nosso CII seria o custo para transportar uma unidade da origem 1 para o destino 1, tá? C1, esse daqui, se a gente fizer C12, é o custo para transportar uma unidade da origem 1 para o destino 2, e assim vai dependendo da combinação aqui desses índices. Então, a ideia geral do problema é essa daí. Quais são as nossas condições? Tá? Cada origem tem uma capacidade e essa capacidade tem que ser respeitada, né? Cada destino tem uma demanda e essa demanda tem que ser atendida. Então, a gente tem dois tipos de condição desse problema. Uma condição de capacidade e uma condição associada à demanda. E, como objetivo, nós temos aqui a minimização do custo, né? Como existe um custo associado ao transporte de uma unidade de cada origem para cada destino, a soma de todos os custos multiplicados pelas suas respectivas quantidades, né, que são as nossas variáveis, vão formar o nosso custo total, que é o que a gente quer minimizar. Então, no final das contas, a nossa variável a gente pode definir como sendo um x e j, digamos, para ser mais geral aqui, que é definido como a quantidade transportada da origem e ao destino J, tá? X11 seria a quantidade transportada da origem 1 para o destino 1, X12, origem 1 para o destino 2, e assim sucessivamente, por isso que eu coloquei um I e J aqui para deixar generalizado. Então, esse problema tem algumas características antes de a gente começar a resolver ele no Excel, tá? Eu já tenho um exemplo ali para a gente resolver. A parte do Excel é bem simples, mas é importante que a gente discuta aqui alguns detalhes da teoria por trás desse problema, tá? A primeira coisa está associada a um número de variáveis. Então, vamos supor que eu tenha N, vamos supor que eu tenha, assim para separar, vamos supor que eu tenha N igual a 5, ou seja, eu tenho 5 origens, tá? E M igual a 10 destinos. Isso aqui são origens, né? Origens, e aqui eu tenho destinos. Tá? Como eu tenho uma combinação, de cada origem com cada destino, o número de variáveis que eu vou ter para esse problema, ele vai ser igual, tá? O número de variáveis. Ele vai ser igual a N vezes M, tá? O número de origens multiplicado pelo número de destinos vai dar um número de combinações
aqui desses arcos em azul. Então, o número de variáveis nesse caso seria igual a 50. Então, as variáveis, o número de variáveis vai depender do número de origens e de destinos, e essa relação aqui existe uma multiplicação, né? Então, a gente fala nessa área de inteligência computacional, tá? De otimização, que esse problema, a gente fala que ele é de ordem, a gente coloca assim um O, tá? Ordem de n ao quadrado. Esse n pode ser qualquer coisa. Por que a gente está colocando esse n ao quadrado? É só para representar que a ordem de grandeza, esse problema cresce no número de variáveis em um termo polinomial de grau 2, né? Como eu tenho uma multiplicação aqui, eu digo que é n ao quadrado. Esse n aqui é um valor qualquer, tá? Não é necessariamente esse n aqui. E não precisa ser um m também aqui. Na verdade, esse n, eu só estou especificando aqui que ele tem uma ordem de n ao quadrado, né? Assumindo aqui que eu tenho, de fato, uma multiplicação que me diz o número de variáveis, tá? Então, problemas desse tipo, eles crescem em ordem polinomial de grau 2, como a gente chama, tá? Então, se eu, por exemplo, aumentar uma unidade aqui, ó, se eu aumentar de 5 para 6, eu aumento 10 vezes o número de variáveis, né? Ou, aliás, eu aumento 10 unidades no número de variáveis, tá? Passaria de 50 para 60. Que é um aumento de 20%. Se eu aumentasse uma unidade aqui, a gente ia passar de 50 para 55, o aumento já é de 10%. Mas o fato é que o crescimento do número de variáveis tem essa ordem aqui que a gente chama de n ao quadrado. E quando a gente vai avaliar agora as restrições, tá? Cada origem dessa vai ter uma restrição me dizendo que eu não posso ultrapassar a capacidade. Então aqui eu já tenho n restrições. E desse outro lado eu vou ter restrições para cada ponto desse aqui, dizendo que eu tenho que atender a demanda. Então, desse lado eu tenho m restrições. Se eu somar os dois conjuntos, tá? Eu chego na conclusão que o número de restrições ele é igual à soma de n mais n, tá? Isso daqui a gente disse que é a ordem de n. Vixe, mas eu não estou somando? Mas, de novo, essa ordem aqui, essa aqui é uma representação que a gente chama de análise de complexidade do problema, né? Então, em relação às variáveis, como eu tenho uma multiplicação, a gente disse que é de ordem de n ao quadrado. Se eu tivesse um terceiro item aqui, que eu multiplicaria aqui, para poder calcular o número de variáveis, eu diria que ele é de ordem de n ao cubo, né? N elevado a 3. Nesse caso, como eu só estou somando, eu digo que o número de restrições tem uma ordem de n, tá? A gente disse que é uma ordem linear, que é a menor possível, tá? É a mais adequada, digamos, quando é possível a gente conseguir modelos desse tipo. Até n ao quadrado é aceitável. Uma curiosidade, quando você cria modelos, por exemplo, com ordem de n ao cubo, isso daqui já não é muito bem visto, digamos, na comunidade acadêmica, tá? Quando é necessário, às vezes o modelo é muito complexo, não tem como você fazer um modelo de ordem menor. Então, você cria um modelo n ao cubo, você ainda consegue publicar em revistas, por exemplo. Na época que eu fazia pesquisa, por exemplo, até esse nível aqui é aceitável. O modelo, por exemplo, que eu criei na minha dissertação, eu só consegui n a quarta, que era um problema extremamente complexo e ninguém tinha resolvido ainda. E eu consegui resolver, mas consegui resolver com n a quarta, o que não é apropriado, tá? Era o n a quarta, mas que na verdade um dos termos que multiplica ele não cresce tanto, mas mesmo assim era um problema de ordem muito grande e a comunidade não aceita, tá? Geralmente. Então, a ideia geral do problema é essa daí. Acho que a gente já pode partir lá pro problema concreto, tá? Para a gente analisar aqui a solução no Excel, que é bem simples, na verdade, tá? Vocês vão ver aí que, comparado com o problema do investimento, esse daqui é muito simples. Então, vamos lá. O exemplo que a gente tem é esse daqui, tá? Para discutir. Eu tenho uma empresa que possui 4 centros de distribuição
e 5 clientes. Tá? O centro de distribuição, nesse caso, aí vão ser as origens, tá? Que é quem está guardando o produto. E os 5 clientes são os clientes, tá? São os destinos. Então, a gente teria aqui, só para a gente fazer uma pré-análise, né, um total de 4 vezes 5, 20 variáveis. Né? E o número de restrições, eu já sei quanto é que vai ser 4 mais 5, 9. Tá? Então já dá para ter uma ideia do tamanho do problema antes de resolver. Então vamos lá, vamos ver os dados aqui do problema. Cada um dos 5 clientes possui uma demanda por determinado produto. Tá? O problema clássico de transporte, a gente vai considerar que a gente vai transportar só um produto. Isso por enquanto, né? Depois a gente vai ver aqui formas de acrescentar mais produtos na decisão. Mas por enquanto a gente vai pensar que a gente está transportando só um tipo de produto, tá? E as demandas são as seguintes, ó. Os clientes 1, 2, 3, 4, 5 têm as demandas iguais a 30, 20, 40, 40, 50, respectivamente. Então, ó, a demanda por esse determinado produto pelo cliente 1 é igual a 30 unidades, pelo cliente 2, 20, cliente 3, 40 e assim vai. O centro de distribuição, eles possuem capacidade, né? E a capacidade dos centros 1, 2, 3 e 4 é igual a 35, 45, 70 e 40. O centro 1, ele só tem capacidade de entregar 35 unidades desse produto. O centro 2, 45 unidades e assim por diante, tá? E aqui embaixo a gente tem o que a gente chama de matriz de custos. Então, para cada combinação de clientes e centros, a gente tem um custo unitário diferente. Isso daqui representa cada arco, né? Por exemplo, qual o custo de transportar uma unidade do centro 1 para o cliente 1? R$20. Tá? Se eu transportar uma unidade, eu já vou ter um custo de 20. Se eu transportar 2 unidades do centro 1 para o cliente 2, o meu custo se torna 40. E assim vai. Que é o custo de transportar uma unidade do centro 2 para o cliente 1, centro 2 cliente 2, centro 2 para o cliente 3. É só você encontrar a interseção entre linha e coluna para achar o custo de transporte para essa combinação. Tudo bem até aí? Deu para entender o primeiro exemplo? Ok. Vamos lá para o Excel. Já cadastrei as informações aqui para a gente começar a trabalhar em cima da solução. Então, eu tenho aqui as informações, ó, dos meus custos. Eu aproveitei e coloquei uma coluna desse lado para colocar a demanda de cada cliente, tá vendo? Aqui são as demandas de cada cliente. E eu coloquei uma linha aqui embaixo para colocar as capacidades, ó, de cada centro de distribuição. Ok? Então, primeira coisa que a gente precisa definir são as variáveis. A minha variável, ela tem a dimensão, ela tem 2 dimensões, né? A gente tem que decidir a quantidade que vai transportar de um centro I para um destino J, tá? De uma origem I para um destino J. Então, as variáveis, elas vão ter a mesma quantidade de informação aqui, mesma quantidade de quadradinhos, tá? De células, desses custos. Vou copiar, vou colar aqui embaixo. Aliás, vou copiar e colar tudo isso daqui. A gente aproveitar as informações da capacidade e das demandas também, tá? Só que dentro dessa caixinha eu vou apagar. Vou colocar amarelo. Vou também deixar como sendo número, assim, para ficar mais fácil. Então, qual é a diferença da caixinha de cima para a caixinha de baixo? Aqui embaixo a gente vai tomar as nossas decisões, né? Ó. Essa célula eu vou colocar a quantidade que eu vou transportar do centro 1 para o cliente 1. Essa caixinha aqui é a quantidade que eu vou transportar do centro 1 para o cliente 2 e assim por diante. Então, a gente precisa primeiro determinar, eu vou puxar isso daqui para cá, isso daqui para cá. A gente precisa determinar a quantidade que cada cliente está recebendo, de fato, tá? Eu vou chamar de total recebido. Cada cliente vai receber produtos de diversos
fornecedores, né? De diversos fornecedores. Só que esse total recebido, ele depende, então, das variáveis, ele vai ser uma fórmula, tá? E aqui embaixo eu vou ter o total transportado por cada centro de distribuição. E esse total transportado também vai ser uma fórmula que depende das variáveis. Então, vamos pensar no cliente 1, tá? O cliente 1, ele recebe produtos do centro 1, isso é representado por essa célula. Ele recebe produtos do centro 2, 3 e 4. Essas 4 células representam as quantidades que estão sendo transportadas para o cliente 1. Então, qual seria o cálculo aqui do total recebido pelo cliente 1? Pergunta para vocês aí. Alguma ideia? Eu quero saber qual é a quantidade total que o cliente 1 está recebendo. O cliente 1 ele recebe produtos do centro 1, que é representado por essa célula, do centro 2, centro 3 e centro 4. Essas 4 células aqui são as quantidades que o cliente 1 está recebendo. Então, qual seria o total que ele recebeu aqui? Como é que eu faço para calcular? Somatório das colunas, justamente. Então, o total recebido vai ser igual à soma dessas células, né? E isso vale para todos os clientes. Então, eu posso puxar a fórmula aqui para baixo. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, 10 unidades aqui, 10 aqui, o cliente já recebeu 20, né? Porque ele recebeu 10 desse e 10 desse. Aqui, se eu colocar 20, ele recebeu no total 20, porque ele transportou 20 aqui, tá? Então, a ideia é essa para o total recebido. Só que a gente precisa também calcular o total transportado, tá? O centro de distribuição 1, olhando para o centro 1, ele transporta para o cliente 1, 2, 3, 4, 5, e essas quantidades transportadas são representadas por essa célula aqui. Então, seguindo a mesma lógica que o Francisco falou, tá? A gente pode calcular o total transportado como sendo a soma dessas linhas aqui, ó. Tá? Então, a soma do que eu transportei do centro 1 para o cliente 1, 2, 3, 4, 5, vai ser o total transportado pelo centro 1. E essa fórmula, ela vale para todos os centros. Então, desse jeito aqui, a gente já tem a nossa estrutura para criar as restrições. Por quê? Eu tenho uma demanda de cada cliente e eu tenho o total recebido. O que é que eu quero que o total recebido seja? Eu quero que ele seja igual à demanda, né? Eu quero que todas as demandas sejam atendidas. E o que é que eu quero com o total transportado? Eu sei que cada centro tem uma capacidade. Então, eu quero garantir que o total transportado por cada centro não ultrapasse a capacidade de cada centro. Tá? São as duas condições que a gente vai ter que garantir. E está faltando agora a gente calcular o nosso custo total. Eu vou colocar o custo total bem aqui, tá? Custo. Vamos lá. Como é que seria o cálculo do custo total? O custo total ele vai ser a multiplicação, a soma, né, do produto de cada célula amarela com cada custo respectivo. Então, essa quantidade vezes 20, mais essa quantidade vezes 40, mais essa quantidade vezes 30. Cada posição dessa daqui multiplicada pela posição equivalente aqui de custo, tudo isso somado. Então, para calcular o custo total, a gente vai ter que usar um somar produto, né, já que a gente está somando essas multiplicações. Então, eu vou colocar aqui, vou somar produto das variáveis, todas essas células em amarelo, ponto e vírgula, com os custos, fecho parênteses e enter. Daí o nosso custo calculado está zero porque a gente não transportou nada ainda. Salvar aqui. Então, deu para entender? Ok? Tranquilo? Massa.
Ok, então, antes de resolver lá no solver, a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai tentar resolver esse problema utilizando algum tipo de estratégia, tá? Eu quero fazer isso daqui com vocês só para vocês terem uma ideia de, do, da complexidade de resolver um problema como esse daqui. Ele não parece ser um problema difícil de resolver manualmente, né? Mas, na verdade, ele é bem difícil, mesmo para um problema pequenininho como esse daqui, tá? E a gente vai conseguir enxergar a dificuldade de resolver problemas desse tipo sem utilizar modelagem matemática, né? Sem utilizar pesquisa operacional, tentando resolver ele utilizando algum tipo de estratégia, que é provavelmente a forma como uma empresa que não tem profissionais dessa área resolveria problemas desse tipo. Que é o seguinte, vamos tentar criar uma estratégia aqui, ó. Qual seria uma estratégia interessante para resolver esse problema? A gente pode olhar para os custos e tentar priorizar o transporte de custos mais baixos. Então, nesse caso aí, qual o menor custo que a gente tem dentro dessa matriz? O menor custo que a gente tem é esse daqui, ó, R$ 10. Então, o menor custo de transporte dentre todos os custos aqui, né, todas as 20 possibilidades, o menor que tem é o transporte do centro 1 para o cliente 3. Então, aparentemente faz sentido a gente tentar transportar o máximo que der do centro 1 para o cliente 3, né, para poder a gente aproveitar esse custo baixo. Essa quantidade aqui do centro 1 para o cliente 3, ela está bem aqui, ó, centro 1, cliente 3. Então, nessa célula, eu quero colocar o máximo, eu quero fazer o transporte máximo possível. Qual seria o valor que eu vou colocar nessa célula aí? Qual o valor máximo que eu posso colocar nessa célula? Hein? Trinta e cinco. Por quê? Né? Por que 35? Ele tem uma demanda de 40, né? Esse cliente 3, ó, tem uma demanda de 40, só que o centro 1 só tem capacidade de 35. Então, o máximo que eu posso colocar aqui, ó, é 35. Transportei tudo que o centro 1 tinha, eu não posso mais usar o centro 1 para nada, né? E essa demanda aqui ainda está devendo um pouquinho, ainda falta 5 unidades para completar. Certo? Então, vamos continuar. Agora eu tenho que procurar o próximo custo mais baixo. Não pode ser esse 15, né? Porque eu não posso mais transportar nada do centro 1, então vamos procurar aqui o outro. Eu tenho vários que são 15, né? Que são os menores. Esse aqui é 15, esse aqui é 15, esse aqui é 15. Como os três são iguais, vamos escolher qualquer um aí, aleatório. Vou escolher esse daqui, tá? Esse 15 aqui, ó. Então, centro 2 para o cliente 2. Centro 2 para o cliente 2. Vamos ver o máximo que eu posso colocar. Ó. A capacidade dele é 45, mas a demanda desse cliente é 20. Então, não posso colocar 45 aqui, por exemplo, porque eu atenderia mais do que a demanda, né? Então, o máximo que eu posso colocar aqui seria 20. Seguindo. Eu ainda tenho capacidade aqui, né? Então, vamos pegar esse outro 15 aqui, ó. Cliente 4, né? O cliente 4 tem uma demanda de 40, mas eu não posso colocar 40 aqui, porque eu já usei 20, né? Então, eu vou colocar o restante, que é 25, para fechar aqui o centro 2. Então, o centro 2, ó, já usei a capacidade dele completa, e a gente ainda não atendeu todas as demandas, né? Então, centro 1 e centro 2 já foi, né? Ó, eu tinha capacidade de 35, usei tudo. Capacidade de 45, usei tudo. Vamos olhar para essas duas colunas aqui para ver qual é o menor custo. É esse aqui, né? 15. Ó. Então, centro 4 para o cliente 1. A capacidade é 40, a demanda é 30, então eu posso colocar 30 aqui, né? Fechar essa demanda. Então, vamos ver qual o segundo menor custo. 20, né? O 15 já foi. Desse conjunto aqui, ó, sobrou só o 20, então é do centro 3 para o cliente 3. Centro 3 para o cliente 3, está faltando só 5 unidades para completar o 40, né? Então só vou transportar 5 para fechar essa demanda. Quem é que está faltando demanda aí ainda?
Esse já foi, esse já foi, esse já foi. Tá faltando esses dois, né? Vamos ver aqui. O menor custo é 35. Então, centro 4 para o cliente 5 é o menor custo. A demanda é 50, mas ele só tem 10 sobrando aqui de capacidade. Eu vou colocar os 10. Né? Fechou. A única coisa que sobrou agora é a capacidade do centro 3. Então, a gente vai... Não tem mais o que fazer, a gente vai ter que completar, né? A demanda aqui 40, tem 25, então está faltando 15 aqui. E aqui está faltando 40 para fechar os 50. E essa seria uma solução viável. Por que ela é viável? Todas as minhas demandas foram atendidas. Ó. As demandas são 30, 20, 40, 40, 50. E eu transportei 30, 20, 40, 40, 50. As capacidades não foram ultrapassadas. Ó. Esse daqui eu utilizei a capacidade máxima. Capacidade máxima, aqui sobrou 10. Pode sobrar, né? Só não pode ultrapassar. E aqui eu usei a capacidade máxima. Então, essa solução ela é viável. E essa solução tem esse custo aqui, que eu vou, inclusive, copiar e colar aqui embaixo. A gente comparar com o custo ótimo, tá? Então, essa solução tem esse custo aqui. Ela parece ser uma solução boa, né? Já que a gente utilizou uma estratégia que faz sentido. A gente está tentando priorizar os custos menores. Mas será que essa daqui é a solução ótima? Provavelmente não, tá? Existe a possibilidade dessa estratégia que a gente seguiu existe a possibilidade dessa estratégia conseguir achar a solução ótima para alguns casos. É muito raro, mas existe a possibilidade, né? A probabilidade não é zero, né? Ela é positiva. Mas mesmo assim é raríssimo. Só se for um problema bem específico, bem especial para ter uma característica que garanta que esse método que a gente utilizou acha uma solução ótima. Inclusive, só por curiosidade, esse método que a gente utilizou, ele existe, tá? Problemas de transporte, quando eles são eles têm uma dimensão muito grande, você pode utilizar um algoritmo especial que a gente chama de simplex do transporte. E o simplex do transporte, ele precisa de uma solução inicial para o algoritmo dar a partida. E geralmente a solução inicial tem várias formas de gerar, uma delas é essa daqui que a gente fez, ó, que a gente chama de método do custo mínimo. Método do menor custo, onde você vai priorizando os menores custos até fechar as demandas, tá? Então, essa solução aqui, ela é considerada uma solução de partida, né? Uma solução boa, nem sempre ela vai ser boa, nesse caso vocês vão ver que ela não é muito boa, tá? Mas como a gente está trabalhando com problemas pequenos, a gente pode resolver utilizando o solver, tá? E é o que a gente vai tentar fazer agora. Então, vamos lá. Eu vou apagar essa solução aqui, porque eu já copiei aqui, né, para a gente comparar, tá? Vou apagar para a gente agora fazer a modelagem lá no solver. Então, solver. O nosso objetivo é o custo total, que é essa célula aqui, e eu quero que ele seja mínimo. Eu quero menor custo do transporte. As variáveis são as células em amarelo, que representam as quantidades que eu estou transportando de cada centro para cada cliente. E, como condição do problema, a gente tem dois tipos, né? Primeira condição, o total recebido por cada cliente tem que ser igual à demanda. Essa condição que eu acabei de adicionar vai garantir que eu vou atender as demandas, né? Cada valorzinho desse vai ser exatamente igual à sua respectiva demanda. E a segunda condição me diz que o total transportado tem que ser menor ou igual às capacidades. Isso vai me garantir que eu não vou transportar mais do que a capacidade de cada centro. Escolho o simplex aqui, né? Não pode esquecer, clique em resolver, e essa é a solução ótima. Olha a diferença aqui de custo. 3.900 para 5.625. Deixa eu ver aqui a diferença que teve de redução. Redução de 30,7%.
redução de mais de 30% do custo, né? Então, o custo ótimo, tá, que é associado a essa solução, ele é bem menor do que o custo que a gente gerou criando a nossa estratégia. Uma curiosidade, ó, tá vendo aquele custo lá mais baixo de R$ 10, que é o transporte do Centro 1 para o cliente 3? Ele nem transportou, ó. Centro 1 para o cliente 3, ele colocou zero. Ele colocou 35 desse que é 15, esse aqui é 15, esse aqui é R$ 30, né? Esse daqui que ele colocou 40 é 25, esse daqui é 25, esse aqui é 15, esse aqui ele colocou 10, que é 35. Então, por que a solução não é trivial, tá? Porque ela é muito difícil. Tem um monte de coisas que a gente tem que considerar aqui ao mesmo tempo. Nós temos as demandas e as capacidades que estão desbalanceadas, né? A gente tem quantidades aí, uma variabilidade grande. Então, se eu olhar, por exemplo, para o centro 1, ele tem custos baixos, ó, ele tem 20 aqui, ele tem 30 os outros centros, eles têm alguns custos mais caros, ó, 50, 40, aqui ele tem 60, 70, 40, né, ó, 35. O centro 1 é o que tem a coleção de menores custos possíveis, tá? E se a gente olhar para as linhas, ó, essa linha aqui do 10, ele tem um custo de 50, bem aqui. Essa linha de 15, essa linha aqui de, deixa eu ver, ele utilizou qual? Essa daqui, né? 15. Essa daqui do 30, ó, a gente tem 25. Aqui a gente tem 20. Então, na hora que a gente utilizou tudo do centro 1 aqui no cliente 3, o que é que aconteceu? A demanda do cliente 3, que era 40, a gente atendeu quase toda ela, né? Ficou sobrando só 5. Então, a gente não conseguiu aproveitar muito esses custos aqui, ó, de 20 e 30. No caso, ele aproveitou de 20 bem aqui, né? Ó, a gente não conseguiu aproveitar. A gente gastou tudo, digamos, no mais barato e não enxergou que a gente poderia balancear melhor para reduzir o custo global. Então, problemas de otimização, mais uma vez, eles têm uma dimensão muito grande e eles são e eles têm muitas condições que são dependentes uma da outra. Isso torna a solução manual de problemas desse tipo dificílimo, né? A gente não consegue achar a melhor solução. E a gente nem precisa achar a solução assim, a gente pode simplesmente modelar, como eu fiz agora, e ele vai achar a melhor solução para a gente. Deu para entender? Massa. Então, mais uma característica do problema, tá? A gente, se você observar lá no solver, a gente não colocou nenhuma condição para dizer que essas quantidades têm que ser inteiras. Apesar disso, a solução foi inteira, né? Essa solução foi inteira. Então, eu não tenho nenhuma quantidade fracionada aqui. Isso acontece porque o problema do transporte, ele tem uma característica especial, tá? Que a gente chama de total unimodularidade. É uma característica, isso aqui é uma característica matemática, tá? Da área de álgebra linear, que faz com que a relação que existe entre a matriz de restrição e o vetor de limites que fica do lado direito, tá? A matriz, quando a gente cria as restrições, basicamente o que a gente cria de estrutura matemática para o algoritmo, tá? É uma matriz, que a gente chama de matriz de restrições. Essa matriz, se ela tivesse a característica aqui, ó, total unimodularidade, o que acontece? Se, nesse caso aqui, a gente tem demandas e capacidades, né? Se essas constantes aqui estão associadas às restrições, né? Se as minhas demandas e capacidades, elas forem inteiras, obrigatoriamente as quantidades transportadas vão ser inteiras também. Tá? A gente não vai ter valores fracionados aqui. E essa é uma característica muito boa. Por quê? Lembra que eu comentei em aulas passadas que o algoritmo que resolve problemas desse tipo, ele tem mais facilidade de resolver problemas fracionados, tá? Onde as variáveis podem ser qualquer valor real, do que problemas inteiros, onde eu tenho a obrigação do problema ser inteiro. Por que isso acontece? Tá? Vou só lembrar para vocês. Vou criar aqui uma outra página. Quando a gente resolve problemas inteiros,
a coisa é bem complicada porque a ideia é o seguinte: no início, o algoritmo ele não consegue resolver problema inteiro. O algoritmo simplex ele não resolve problemas inteiros. Então, o que ele faz é o seguinte: ele resolve primeiro aqui em cima o problema que a gente chama de problema relaxado, tá? É a relaxação linear. Ele fica relaxado, ou seja, a gente disse no início que as variáveis podem ser reais, mesmo que elas tenham que ser inteiras. É o que é que acontece? Vamos supor que esse problema tenha 10 variáveis, tá? Dessas 10 variáveis, na hora que eu resolver a relaxação, duas delas foram fracionadas, tá? Foram fracionadas. Então, eu vou pegar uma variável dessa daqui fracionada e vou acrescentar uma restrição para forçar que ela seja arredondada para cima e outra restrição para forçar que ela seja arredondada para baixo. O resultado são dois problemas novos. Dois problemas novos. Eu vou ter que resolver de novo o mesmo problema, só que com mais restrições. Eu tenho mais uma restrição aqui e mais uma restrição aqui. Esse problema eu vou ter que resolver e verificar o número de variáveis fracionadas. Vamos supor que tenha ainda uma, então vou ter que acrescentar mais uma restrição, essa aqui para cima, essa aqui para baixo, que a gente chama. E ele vai seguindo assim. Cada caixinha dessa daqui, ele está rodando um algoritmo simplex de novo. Tá? Até que eu finalmente consiga, supor que aqui ele achou a solução ótima bem, que aqui não foi, aqui é. Então, isso daqui a gente chama de o procedimento de branch and bound, tá? Que é branch é de ramificar e bound é de você verificar os limites, né? Para ver se a gente disse que se o dual e o primal do modelo eles têm o mesmo valor de função objetiva, enfim, a coisa aí. Eu não vou entrar nesse assunto, mas por que eu estou mostrando para vocês isso aqui? Por que eu estou mostrando para vocês isso daqui? Só para poder esclarecer por que problemas inteiros são mais complexos. Se o meu problema não tiver condição de integralidade, se eu não precisar que as minhas variáveis sejam inteiras, o problema só resolve uma caixinha. Quando o problema é inteiro, ele pode resolver o mesmo problema múltiplas vezes, até ele conseguir achar a solução inteira. Então, por isso que o problema do transporte, a gente diz que o problema do transporte é considerado um problema fácil, tá, de resolver. Porque ele tem uma porção de características que dão vantagem computacional para a solução dele. Tá? Se eu não precisar considerar que isso daqui é inteiro, eu posso facilmente resolver problemas com... Facilmente não, mas dá para resolver problemas com 1 milhão de variáveis, por exemplo. Tá? 1 milhão de variáveis é possível. E não é muito difícil de ter 1 milhão de variáveis para o problema de transporte, não. Porque se eu tiver, por exemplo, N, se eu tiver, por exemplo, sei lá, um caso que seja no país inteiro, vamos supor que a empresa tem 100 centros de distribuição e tem 10 mil clientes. Se ele tiver 100 centros de distribuições e 10 mil clientes, se eu multiplicar os dois, eu tenho justamente aqui as minhas 1 milhão de variáveis. Então, o problema do transporte ele pode ter 1 milhão de variáveis fácil. Ó. Se eu tiver uma condição, um exemplo desse daqui, com esse nível de complexidade, né, essa dimensão aqui, seria uma empresa bem grande, com certeza, mas é possível a gente chegar nessa casa de 1 milhão de variáveis facilmente, tá? Justamente porque o nosso problema ele tem ordem de n cubo, né? Tem uma multiplicação. Problemas com 3 índices, tá? Com 3 elementos, aí sim é que ele cresce mesmo e a gente consegue extrapolar esse limite de 1 milhão de variáveis fácil. O Excel ele tem limite de 300 variáveis, tá? O Excel tem limite de 300 variáveis, então a gente não consegue resolver problemas desse tipo. Mas existem outros solvers, tá? A maioria deles é pago. O Cplex, que é o solver da Cplex. O Cplex é o solver da IBM. Esse solver daqui é o mais poderoso do mercado. Eu utilizo ele quando eu vou resolver problemas de alta complexidade, tá? Ele é pago, ele é uma fortuna, mas eu tenho uma versão acadêmica, porque eu sou professor, né? Tem a versão para pesquisador. O Cplex ele não tem limite de variáveis, não, vai depender do seu computador, tá? Você pode resolver problemas com 2 milhões de variáveis, 3 milhões, e ele costuma destruir, como diz um ex-orientador,
na época de pesquisa, costuma destruir os problemas. Ele destrói mesmo. Ele é muito, muito potente. Ele tem outros concorrentes, tem o Gurobi, que é de uma empresa concorrente. O Gurobi foi assim, a equipe que desenvolveu o Simplex, o Ceplex, na IBM. É um projeto de mais de 30 anos. O contrato de confidencialidade era de 30 anos. Quando terminou o contrato, uma parte da equipe saiu e fundou essa empresa aqui, e criou outro solver, que é pau a pau com o Ceplex, inclusive. Ele é até melhor em algumas características e é pior em outras, né? Só que a gente tem também alguns solvers muito potentes que são gratuitos, tá? A gente tem um que se chama o Coin, existe o GLPK, tá? Esse Coin é até melhor. GLPK, esses aqui são solvers gratuitos, e são bons, tá? Mas eles perdem feio desses dois aqui, né? No final da disciplina, lembrando, lá para junho, eu vou reservar algumas aulas para mostrar para vocês como utilizar esse tipo de solver aqui, que é bem melhor do que o solver do Excel, tá? Em um ambiente mais flexível, onde a gente consegue resolver problemas de maior complexidade sem ficar preso a essa estrutura bidimensional aqui das planilhas, né? Então, a ideia do problema de transporte é essa daqui. Eu acho que deu para entender, né? Não, é um problema muito simples. É até interessante quando a gente chega nessa etapa da disciplina, porque eu acho que a curva é assim, a gente vai aumentando a complexidade e agora cai, né? O problema do transporte, ele é um pouco mais fácil mesmo. Acho que deu para entender, não foi? Dei só um feedback aí para ver se ficou claro. Pois é, investimento é bem mais difícil. Bem mais difícil. Eu gosto de mostrar aquela parte do problema do investimento, mais para poder despertar a curiosidade para mostrar as possibilidades que a gente tem com otimização, né? As possibilidades são muito gigantescas. Eu vou já mostrar para vocês uma coisa um modelo que eu desenvolvi ontem, que foi a pedido de um professor da Unifor, o professor Alisson, que é economista, né? Ele vai apresentar para o governo do estado um plano de retomada de atividades, um plano econômico, né? Sem envolver a parte de saúde. E ele pediu ajuda para eu montar um modelo de otimização. Vou mostrar para vocês aqui o modelo, tá? Que ele consegue maximizar a velocidade de retorno do PIB do estado, tentando retornar um mínimo de pessoas possível em 4 etapas. Ele estabeleceu 4 etapas. A gente tem faixas etárias, sempre tem que priorizar as faixas etárias mais novas, e a gente tem que gradualmente colocar pessoas de volta em vários setores do mercado. Cada setor tem um indicador associado ao PIB. A gente quer maximizar a velocidade de retorno do PIB, minimizando a quantidade de pessoas que vão voltando para cada setor. Fiz um modelo desse, fiz ontem à noite. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Quantas variáveis? Ela é a ordem de n ao quadrado. Ordem de n ao quadrado. Tá até aqui aberto, deixa eu ver. Que eu fechei. Aqui. Eu vou abrir já para mostrar para vocês. Mas antes de mostrar, deixa eu só finalizar aqui no comentário sobre o problema do transporte. Né? Então, essa versão aqui é a versão clássica. A gente tem como complicar, mas a complicação que existe em cima do problema desse tipo não é tão grande não, tá? A gente consegue acrescentar mais algumas condições só para deixar ele mais interessante. Por exemplo, a gente está considerando aqui só um produto. A gente pode considerar vários produtos. A gente está considerando só uma etapa de transporte, ó, do centro para o cliente, mas a gente pode ter várias etapas, tipo uma cadeia de suprimentos. A gente pode ter da indústria para o centro, do centro para o supermercado, do supermercado para o cliente. Várias etapas de transporte, todas elas interligadas. É possível também. Tudo isso torna o problema maior, mas o nível de complexidade, ele fica mais ou menos em torno disso daqui que a gente resolveu, tá? O que pode acontecer é aumentar a dimensão dele. São problemas mais fáceis de resolver mesmo. Agora, não confunda problema de transporte com problema de roteirização, tá? Roteirização
que parece ter associação com transporte, né? Mas em roteirização eu quero decidir a rota que o cliente vai seguir. Problemas de roteirização são extremamente complexos. Eu vou mostrar para vocês, como uma coisa extra também, uma forma de modelar problema de rota em planilha. Vocês não vão achar em canto nenhum, inclusive. Mas eu desenvolvi uma forma de modelar em planilha, tá? E, geralmente a gente utiliza técnicas mais avançadas para modelar. Então, a ideia do problema do transporte é essa daí. Aí só para vocês, para mostrar para vocês aqui uma aplicação real, né? Já que eu tinha feito isso daqui, deixa eu abrir aqui o modelo. Trabalho, Covid. Rapidinho.